Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando início a um maravilhoso projeto de alcançar pessoas, alcançar vidas, alcançar você através das redes sociais. Essa ferramenta a qual o Senhor Deus nos proporcionou para levar o evangelho dele adiante. Esse evangelho tão maravilhoso, esse evangelho que cura, sara e transforma vidas. Nós estaremos aqui a partir de hoje, agora todas as semanas vai ser lançado neste canal ministrações, pregações, palavras de vida para você. E nós queremos aqui contar com a sua ajuda, contar com o seu apoio, pedir que você esteja aí divulgando esse trabalho. Seja um evangelista, seja um homem, seja uma mulher de Deus, e leve a palavra do Senhor, nos ajude a alcançar vidas. A partir de hoje nós estaremos aqui discorrendo acerca desse maravilhoso amor de Deus. E o tema que nós vamos aqui dar início a esse primeiro trabalho, ao qual nos foi dado a honra de fazer a abertura, e haverá aqui grandes homens e mulheres de Deus aqui, trazendo uma mensagem do céu para a sua vida. O tema a qual nós vamos estar falando aqui, discorrendo nessa noite, é um texto de Salmos, capítulo 27, no verso de número 4. Eu quero aqui que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Como não falar do salmista Davi quando o tema é a presença de Deus? Nós estaremos aqui falando acerca de valorizar a presença de Deus e não abandonar essa presença por nada e por ninguém aqui nessa terra. Se nós entendêssemos o quão valioso e o quão poderoso é a presença do nosso Deus, nós a valorizaríamos muito mais. E é acerca disso que nós vamos estar discorrendo aqui essa noite. O salmista Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. O salmista Davi, ele agradou o Senhor Deus em tudo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas talvez você questione, o salmista Davi pecou, sim. O salmista Davi pecou algumas vezes. Mas eu quero aqui, de antemão, já te dizer que o pecado ele não tem poder para afastar, para distanciar ninguém da presença de Deus. É interessante aqui enfatizar que todas as vezes que o salmista Davi ele pecava, todas as vezes que o salmista Davi ele desagradava a Deus, ele chegava diante da presença do Senhor e se humilhava. Ele chegava diante de Deus e derramava tudo aquilo que estava amargurando o seu coração. Ele se derramava por completo na presença de Deus. E sempre a fala do salmista Davi era a seguinte fala. Ele chegava para Deus e dizia: Senhor, tira de mim, me pune, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Só uma coisa eu te peço, meu Deus, meu Pai, não tira a tua presença de mim, porque é possível suportar todas e qualquer coisa, mas estando na presença de Deus. E Davi já tinha entendido isso. Davi já sabia que ele poderia suportar qualquer coisa estando na presença de Deus. Por isso ele valorizava tanto essa presença. E nós observamos nos dias de hoje, pessoas não dão o devido valor a essa tão poderosa presença de Deus, a essa presença que alegra o nosso coração. Não existe vida sem a presença de Deus. Não existe alegria, não existe sentido de viver, não há sentido para a vida longe da presença de Deus. E o salmista Davi tinha entendido isso. Ele sabia que estando ele na presença de Deus, ele conseguiria alcançar os seus propósitos, os seus objetivos. E por isso, quando ele errava na sua caminhada, quando ele cometia algum pecado,
Ele chegava diante de Deus e se humilhava. E o que nós não queremos fazer, muitas pessoas não querem fazer, é se humilhar diante da presença de Deus. Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. Não adianta chegar diante de Deus fingindo força. Davi, todas as vezes que chegava diante da presença de Deus, ele chegava para Deus e dizia que ele não prestava, que ele não tinha vida, que a vida dele não tinha sentido sem a presença dele, sem a presença de Deus. E isso fez com que Davi avançasse nos seus propósitos. Se você observar, quando o salmista Davi, quando Davi ele assume o trono, a primeira coisa que ele vai procurar é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela simboliza a presença de Deus. E Davi, ele sabia que ele só conseguiria executar um bom trabalho, ser um bom rei, agradar a Deus, se ele andasse na presença do Senhor. Por isso ele vai lutar contra quem for preciso para alcançar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E Davi, quando consegue trazer para o seu palácio, trazer para a sua casa a presença de Deus simbolizada pela Arca da Aliança, você observa que Davi, durante toda a história, foi um homem guerreiro, e as batalhas a qual ele enfrentou, ele venceu essas batalhas. E as batalhas que ele venceu foi porque a presença de Deus estava na frente. Havia uma cultura naquela época que todas as vezes que o homem de Deus ia para a guerra, para a batalha, ele colocava levitas à frente do batalhão, para que esses levitas começassem a cantar, começassem a adorar, e a presença de Deus ser atraída para aquele ambiente. E todo o exército que trabalhava dessa forma era um exército vitorioso. E eu quero te chamar a atenção aqui, através deste vídeo, e te dizer que a presença de Deus é o que você precisa para continuar caminhando. Quantas pessoas têm desistido dos seus sonhos? Quantas pessoas têm desistido dos seus projetos? Mas é exatamente porque lhe falta a presença de Deus. Davi iniciou o seu reinado com a presença de Deus à frente de si. Por isso ele foi um homem que a Bíblia classifica, e ele é o único que a Bíblia fala acerca desse título, um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou a Deus com seus feitos, porque a presença de Deus estava na vida de Davi. E Davi inicia a sua caminhada e termina ela na presença de Deus, coisa que muitas pessoas não conseguem fazer. Iniciar na presença de Deus, começar com a cabeça erguida, começar com um bom projeto, isso é fácil. Todas as pessoas começam bem alegres, incentivadas, com um propósito, um projeto, a coisa mais linda. Mas no decorrer da caminhada, nós observamos muitas pessoas pararem, muitas pessoas desistir, muitas pessoas retroceder, voltar atrás, desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas é exatamente acerca disso que nós queremos chamar a tua atenção através desse vídeo, alcançar o maior número de pessoas e dizer que a presença de Deus, como diz o cantor, Samuel Mariano, ainda faz a diferença. É a presença de Deus que te faz vencer. É a presença de Deus que te faz andar de cabeça erguida. É a presença de Deus que te faz continuar a sonhar. O salmista Davi foi um grande exemplo para mim e para você também. E nós precisamos ter esse homem como referência de homem de Deus. Que nós possamos também agradar o nosso Deus. Que nós possamos também andar, iniciar e terminar os nossos projetos na presença de Deus. Não abandonar essa presença por qualquer coisa que venha acontecer no decorrer do caminho, porque tudo há um processo e nós precisamos passar por esse processo. É inevitável a passagem por esse processo. Se você observar, Salomão, ele trilha um caminho totalmente diferente daquilo que o seu pai trilhou, totalmente diferente daquilo que o seu pai instruiu ele a fazer. Salomão, ele começa até bem,
ele começa valorizando essa presença do Senhor. Ele começa fazendo algo que agrada a Deus. É tanto que Deus visita Salomão por intermédio de um sonho e fala com ele algo que nós queremos, sonhamos, na verdade, em ouvir do próprio Deus. Deus pergunta para Salomão o que é que ele quer que o Senhor faça na vida dele. E Salomão, ele pede ao Senhor sabedoria. O Senhor Deus, ele dá sabedoria para Salomão e também acrescenta riqueza na vida dele. Aquele homem, ele vai se tornar ali naquele lugar o homem mais rico e poderoso, inicialmente na presença do Senhor, mas no decorrer da sua vida, ele acaba abandonando a presença de Deus para curtir os valores da vida, para curtir aquilo que o mundo valoriza. E nós vamos observar esse homem escrevendo cantares no início da sua juventude. Ele escreve também um livro de Provérbios. E nessa fase ele está no auge da sua carreira. Coisas lindas ele escreve nesse livro de Provérbios. Mas quando nós observamos ele escrevendo Eclesiastes, nós vamos ver a tristeza que aquele homem já tinha. Ele vai escrever dizendo no capítulo de número 12, que de nada adianta aqui nessa terra conquistar dinheiro, de que nada vale a pena aqui nessa terra conquistar poder, conquistar até mesmo o trono, conquistar a mais alta cadeira da sociedade, sem que a presença de Deus esteja na vida da pessoa. Eu não estou aqui dizendo que Deus não agrada daquele que cresce. Eu não estou aqui dizendo que não pode prosperar. Deus agrada dessas coisas. Deus quer que o homem viva bem. Afinal, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 1, versículo 19, vai nos dizer que Deus, ele preparou o melhor dessa terra para aquele que for fiel na presença dele. Porque é a presença de Deus que nos faz alcançar. É a presença de Deus que nos faz continuar sonhando, continuar caminhando. E é isso que eu quero chamar a tua atenção para esta mensagem. Que o que te faz caminhar, que faz você permanecer de cabeça erguida, não é a sua capacidade intelectual, não é a sua sabedoria humana, não é o seu conhecimento literal aqui nessa terra. O que te faz caminhar, o que te faz alcançar os teus sonhos e os teus projetos é a presença de Deus que há na sua vida. Portanto, valorize essa presença e você será bem-sucedido e Deus continuará cuidando de você. Compartilhe, ajude-nos a alcançar mais pessoas através dessa mensagem. Que Deus abençoe.